Rute 1, 11 a 13. Noemi, porém, respondeu: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vos viessem a ser maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que viesse a ter filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Noemi, uma mulher de Belém, que saiu de Belém a peregrinar nos campos de Moabe com o seu marido, porque havia fome em Israel. Ela, o seu marido e os seus 2 filhos saíram de Israel, e ali em Moabe o seu marido morreu, os seus filhos morreram, e agora ela vai voltar para Belém e diz às suas noras para elas voltarem para os seus parentes, para a sua terra. Voltai, minhas filhas, voltai, minhas filhas. Ela diz que já não tinha filhos e era velha demais para se casar. E ainda que ela tivesse marido e viesse a ter filhos, elas iam esperar até que eles viessem a ser grandes? E ela responde não. E depois ela diz, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou-se contra mim. Noemi não escondeu a sua dor, o seu desânimo, a sua tristeza pela situação em que estava. No entanto, vemos em Noemi uma fé que permanecia inabalável no seu Deus. Apesar dela ser honesta e dizer que a mão do Senhor se descarregou contra ela, mais ou menos como Jó que disse, foi o Senhor que deu, foi o Senhor que tomou. Apesar dela dizer isto, vemos a fé de Noemi como uma fé inabalável. Não porque tudo lhe estava a correr bem, vemos que não. Nem sequer porque ela fingiu que tudo estava bem. Ela diz claramente às suas noras que não estava tudo bem com ela. Mas vemos fé em Noemi porquê? Porque, primeiro, ela estava disposta a voltar para Belém, onde ouvira dizer que o Senhor tinha voltado a abençoar o seu povo. Lemos isso em Rute 1:6. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Noemi não ficou paralisada. A sua fé não fez com que ela ficasse com a cabeça enterrada na areia ou ficasse debaixo dos cobertores a chorar, mas fez com que ela se levantasse e fosse para onde ela nunca devia ter saído. Mas vemos também a fé de Noemi porque ela estava disposta a voltar para Belém sozinha. Voltai, filhas minhas, voltai, filhas minhas. As suas 2 noras que estavam com ela, Noemi insistiu para que elas voltassem e não fossem com ela. E a viagem era uma viagem perigosa, uma viagem longa. A fé de Noemi é que ela estava confiando que o Senhor a iria proteger nessa deslocação. Apesar dela dizer que estava a viver um momento de amargura, a mão do Senhor descarregou sobre ela, ela continuava a crer que o Senhor a ia proteger nessa deslocação. Por isso podemos dizer que ela sabia que o Senhor não a tinha abandonado. Apesar de tudo, Deus estava ao seu lado. E também vemos a fé de Noemi porque vemos como ela estava consciente que o Senhor, o Deus de Israel, não era como os deuses dos pagãos, nomeadamente como o Deus Quemós, que era o Deus dos Amonitas. Um Deus que tinha de ser aplacado no limite com o sacrifício de crianças. Ela sabia que Jeová, o Senhor, era um Deus com quem ela podia falar, abrir o seu coração, ter uma relação pessoal com Ele. Então aprendemos com Noemi, neste momento tão difícil da sua vida, que a fé
ela implica não ficarmos parados. Como Noemi, que se levantou e voltou para Belém. Aprendemos com Noemi que nos momentos difíceis, amargos da nossa vida, nós podemos e devemos continuar a confiar no Senhor. Não deixar de confiar no Senhor. Não é porque o Senhor tinha descarregado a sua mão contra ela, o seu marido, os seus filhos tinham morrido, que ela deixaria de confiar no Senhor. E aprendemos com Noemi, com a fé de Noemi, apesar do momento amargo e difícil que ela estava a viver, que não podemos, não devemos deixar de abrir o nosso coração e falar com Deus. Deixar a nossa relação pessoal com Deus. Nos momentos mais difíceis da vida, devemos correr para aquele que nos salva. Mas se corrermos dele, se fugirmos dele, seremos condenados. Mas é exatamente nos momentos difíceis que Deus permite, que nós sabemos que é a mão do Senhor que se está a descarregar contra nós. É nesses momentos que nós não devemos fugir dele, mas correr para ele.